Olá, meus amigos, a graça e a paz, desde a cidade de Goiânia. Aqui é Joaquim que está falando. Hoje eu gostaria de falar sobre a igreja de Tiatira. Falei sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Pérgamo e vou falar sobre a igreja de Tiatira. E dizer que aplicar os ensinamentos da igreja de Tiatira para os dias atuais. Na igreja de Tiatira, o Senhor censurou a Jezabel que estava dentro da igreja de Tiatira. Jezabel estava atuando dentro daquela igreja naquela época e que atua também nos dias atuais. Eu vou mostrar fatos e argumentos que provam aquilo que eu estou falando de forma bem simples e simplificada. A palavra de Deus ela tem que ser pregada e divulgada, irmãos, de uma forma simples, sabe? Tem que ser modesto, simples, como a palavra de Deus é simples, é sim ou não, sim, não, não, nada mais do que isso. Tiatira, conheceu um pouco da cidade de Tiatira, é uma cidade portuária que vinha os barcos e os navios vinham através do mar Mediterrâneo, vinham tanto da Europa quanto vinham da Ásia, havia uma ligação, então havia uma facilidade. Então naquela cidade era uma cidade industrial, ela produzia o bronze, produzia tecidos, produzia lã branca e produzia também a tinturaria de púrpura. Aliás, o púrpura era um tipo de tinta avermelhada que só era usado pelos os ricos, os nobres e os reis, somente as pessoas usavam. Então é uma cidade que oferecia muitas coisas, então por isso que as pessoas vinham de todas as partes do mundo para a cidade de Tiatira. E como nós sabemos, todas as cidades tinham as suas festividades pagãs, e naquela cidade havia os guilderes, né? Os guilderes eram associações comerciais, onde os comerciantes eram associados para divulgar os seus produtos, para obter mais recursos. Então o comerciante que não participava de um guilder, daquela associação comercial, como nós temos hoje, então ele não tinha muito sucesso. Então se você quisesse ter sucesso, ele tinha que estar ligado a um guilder. E cada guilder tinha os seus deuses, tinha suas festas, tinha suas bebidas e tinha suas práticas pagãs. Então envolvia tudo isso. Então cada pessoa que era associada era obrigada a participar dessas festividades. E o que isso tem a ver com a doutrina de Jezabel? Então nós vemos que logo no início o Senhor aparece como Filho de Deus, a igreja de Tiatira, ao anjo da igreja que está em Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, e que tem os seus olhos como chamas de fogo, percebe, irmão? E tem os seus pés reluzentes como o bronze. Então o Senhor já aparece já como juiz. Os olhos como chamas de fogo são olhos de juízo. Muitas pessoas têm me criticado, têm dito que eu não estou pregando o evangelho da graça, mas estou pregando um evangelho de morte. Não, estou falando apenas o que está escrito nessas cartas. O Apocalipse foi a última carta reservada para os últimos dias. As 7 igrejas representam as 7 tempos em 7 eras. Inclusive, eu acredito que todas as igrejas têm ligações com dias atuais. Falei que Éfeso tinha relação ao amor, falei que Esmirna tinha relação à igreja perseguida que está nos países comunistas, os países como o Afeganistão, muçulmanos, que as pessoas são mortas, e falei sobre a igreja exatamente a igreja de Minas está nesses lugares, não está no ocidente, e falei sobre a igreja de Pérgamo, também onde os falsos profetas com doutrina de Balaão entraram, e também a doutrina dos nicolaítas entraram na terceira igreja. Elas eram contemporâneas, ou seja, as cartas eram dirigidas às 7 igrejas simultaneamente. Então o objetivo dessas cartas era para serem lidas nas igrejas e passar para todas as demais igrejas que haviam na Ásia. Não era só as 7. As 7 representam a plenitude do Senhor do conhecimento. E o Senhor se apresenta como aquele que anda no meio de 7 candelabros de ouro. Certo, irmãos? Então está vendo tudo, conhecendo tudo, e tem um certo pastor em suas mãos. Então cada igreja estava dando uma exortação devida pelo que estava acontecendo. E agora na igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira tinha muito amor, tinha serviço, tinha boas obras, praticavam o serviço de Deus, mas em determinado tempo tinha algo muito terrível acontecendo. O pastor daquela igreja estava sendo tolerante com Jezabel, uma mulher que se dizia profetisa, possivelmente talvez tivesse os dons espirituais e profetizava e enganava os irmãos. Mas o que estava acontecendo? Ela mudou de atitude, ela mudou a tática agora. De repente o espírito do engano entrou na vida daquela mulher. E ela começou a seduzir os irmãos lá dentro, seduzir os jovens, seduzir os homens casados, e começou a levar esses homens da igreja, esses servos que estavam na igreja, aos guildes, às festas pagãs que havia na cidade de Tiatira. Você está entendendo? Então, o que aconteceu exatamente? Essa é o espírito da Jezabel. O espírito da Jezabel atuou no passado de uma forma diferente, manipuladora, era sensual no tempo do rei Acabe, destruiu os altares do Senhor, matou os profetas do Senhor, teve
teve uma retaliação do profeta Elias, que Deus levantou para combater aquela mulher terrível, tá entendendo? Então aquela mulher, ela recebeu naquela época, por toda a maldade que ela praticou e que ela fez, um juízo. Seu marido foi morto, seus 3 filhos foram mortos, e ela foi morta de uma forma terrível, jogada de cima a baixo pelo profeta, pelo general Jeú, do exército de Israel. O seu sangue foi lambido e sua carne foi consumida, sobrando de Jezabel só a cabeça, as mãos e os pés. O juízo veio sobre Jezabel, e agora está atuando na igreja de Tiatira, o espírito de Jezabel. É o espírito satânico, meus irmãos, que ela não deixa de perseguir a igreja do Senhor. Perseguiu Israel e agora está perseguindo a igreja que o Senhor fundou, né? Onde o Senhor pagou sangue, o seu próprio sangue, para morrer pela humanidade e formar a sua igreja com os 12 apóstolos. Então as igrejas que Paulo fundou ali na Ásia estavam sofrendo as retaliações de diversas formas. Irmãos, como as igrejas primitivas, reflita comigo, tudo que aconteceu na igreja primitiva, as 7 igrejas, acontece nos dias atuais, com muito mais intensidade. Se na igreja primitiva, por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja do Senhor, os nicolaítas tentaram entrar e não conseguiram. Existe sim igreja do Senhor que mantém a sã doutrina. Eu não estou falando contra os homens e as mulheres de Deus. Existe a sã doutrina, é a palavra do Senhor e a santificação que aponta os céus, o reino dos céus para o cidadão, não o reino terreno. Existe a igreja de Esmina, a igreja perseguida que nós falamos. A igreja de Pérgamo entrou, a doutrina de Balaão entrou. Na igreja de Pérgamo, não só a doutrina de Balaão, como também a doutrina dos nicolaítas. 2 tipos de heresias entraram dentro da igreja primitiva. Já naqueles tempos existiam os falsos profetas e os falsos ministros. Paulo falou: depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho, levando o rebanho após si, fazendo um negócio com o rebanho, com interesses próprios. Então os falsos profetas, o objetivo dele é lucrar às custas das pessoas, sim, apontar um evangelho de prosperidade, apontar um evangelho de conquista terreno, desviar o homem verdadeiramente do reino dos céus celestial, da santificação, e aplicar o homem às coisas terrenas. Então Jezabel estava conduzindo esses irmãos a participarem dessas festas, comer da idolatria, praticar o sexo, comer as comidas sacrificadas aos ídolos, que eram os demônios, e assim estava sendo repreendido. E o Senhor falou para o anjo daquela igreja: por que tu toleras Jezabel? Tu não sabe que ela está fazendo isso? Porque tu só falas com elas? Toma uma medida severa, expulsa este mal diante da igreja, assim como a igreja de Éfeso fez com os nicolaítas, e você não faz, você está sendo tolerante. Então as igrejas nos dias do século XXI são tolerantes com tudo, porque eles visam somente o lucro. O irmão pode fazer o que fizer, pega à vontade, faz o que quer, adultera, o pastor pratica adultério, transfere ele para outra cidade, lá ele pega de novo, vai para outra cidade. Isso é uma coisa corriqueira nos dias atuais. Não, mas a igreja primitiva, ela tinha regras, ela tinha rigor. Não é porque o evangelho é da graça, irmão, que você vai fazer desgraça dentro da igreja, que você vai fazer o que você quer dentro da igreja. Você faz isso dentro de igrejas que não são as igrejas do Senhor, mas a igreja do Senhor há disciplina. Sim, os apóstolos tinham muito cuidado com isso. Percebe, irmãos? Por muito menos um jovem que fez fornicação com a mulher de seu pai, ele foi expulso da igreja. Paulo entregou o corpo dele para Satanás, para ser destruído, a fim de que o corpo seja salvo no dia do Senhor. Aquele rapaz, o que ele fez foi muito menos do que esses homens estão fazendo hoje, do que Jezabel estava fazendo. Jezabel estava cometendo crimes piores, estava levando a igreja toda a participar da mesa dos demônios. E o Senhor cirou, ele veio como olhos como chamas de fogo, é juízo. Não se iluda. Graça, não confunda a graça. A graça de Deus consistiu em Jesus morrer pelos nossos pecados, mas não morrer para nós continuarmos nos nossos pecados, na nossa idolatria, fornicando e adulterando. Não, isso não. Haverá um juízo, e aquela mulher estava invertendo os valores espirituais, meus queridos amigos e irmãos. E aqueles que conhecem as profundezas de Satanás, o que ela dizia? Para você conhecer as armas de Satanás, do diabo, você tem que ir para essas festas, você tem que praticar a idolatria, você tem que praticar o sexo, tem que praticar a imoralidade, tem que comer
tomado as bebidas sacrificadas a esses ídolos, assim você vai conhecer as artimanhas do demônio, do adversário. Isso que ela colocava na mente daqueles irmãos de mente fraca, e eles estavam colaborando com ela. E o Senhor disse: eu virei sobre ela, sobre os filhos dela, e sobre aqueles que prostituem com ela, sobre aqueles que adulteram com ela, e ferirei de morte a ela e a seus filhos, e saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Não se iluda. Não se iluda, meu irmão, com o evangelho da facilidade. Não se iluda do evangelho do oba-oba. Não se iluda, que isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É santificação, é reino dos céus, não é reino terreno. Quando Pedro se interpôs diante de Jesus, quando ele estava indo para a morte, ele disse que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Pedro se colocou diante do Senhor, de modo nenhum, Senhor, tu irás a esse lugar. Então Satanás usou a boca de Pedro, e o Senhor falou: arreda de mim, Satanás, que não entende das coisas de Deus, mas só das coisas dos homens, só entende das coisas terrenas. Então os homens estão buscando conquistas terrenas, esquecendo o reino dos céus, esquecendo o espírito de santificação, e o espírito de Jezabel tem tomado conta de muitas igrejas aí. Muitas igrejas estão crescendo de forma horizontal, aos horrores, mas não de forma vertical. O crescimento tem que ser horizontal e tem que ser vertical, para cima, apontando para a santificação, apontando para o reino dos céus, não para o reino aqui na terra. O Senhor nos abençoa, o Senhor abençoa o seu povo, sim, através do nosso trabalho, mas nunca colocando Jesus como nosso escravo, para fazer a nossa vontade, como faz hoje a doutrina de Jezabel. Exatamente, é inverter os valores. Mas sim, Jesus é o Senhor, e Ele vem com seus olhos como chamas de fogo. Então toma cuidado, pastores. Toma cuidado, irmãos. Você está nesse movimento de oba-oba. Não vá se iludir que Jesus é bonzinho, que Jesus salva, que Jesus perdoa, sim, salva, e o Senhor perdoa. Mas nós vemos também o João, que é conhecido como apóstolo do amor. Filhinhos, não pequeis. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é poderoso para perdoar os vossos pecados. Mas também ele diz: não oreis por todo pecado, há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Então havia assim, um zelo, havia um cuidado com o espírito de Jezabel nas suas igrejas, seduzindo os irmãos para fazer tudo aquilo que eles querem. Não tem problema não, irmão, se pecou, não tem problema não, fica aí, Deus guarda. Não, tem que ter disciplina. A disciplina fugiu das igrejas nos dias de hoje. Não existe mais uma disciplina para aqueles que pecam. As pessoas fazem o que fazem, são transferidos de um lugar para outro. Ministros, cuidado, irmão, com o espírito de Jezabel nos dias do século 21, porque o Senhor vem, e os seus olhos são como chamas de fogo, e os seus pés como bronze reluzente. Que a graça de Deus seja com todos os irmãos, em nome de Jesus. E vamos labutar de fé em fé, meus queridos e amados irmãos. Amém.